nosso Lá Vem História de hoje, eu separei uma origem bem legal e bem temática com o Halloween. A família Addams é muito mais do que séries de TV e animações para o cinema. Então venha comigo saber um pouco mais sobre esses personagens tão carismáticos da cultura pop. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. A família Addams está no imaginário social e na cultura pop há quase 100 anos. Mas como ela surgiu? Quem as criou? Eu vou responder tudo isso hoje. Primeiro, então, vou fazer uma breve introdução aqui, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o autor, para entendermos um pouco sobre essa origem. Charles Samuel Addams nasceu dia 7 de janeiro de 1912 e veio a falecer dia 29 de setembro de 1988. Charles foi um cartunista famoso pelos seus personagens macabros e do seu humor pouco convencional. Desde criança, ele já tinha interesse e habilidades com o desenho e, sendo incentivado pelo seu pai, suas primeiras tirinhas saíram no jornal da escola Weather Vane. Ele sempre teve apelo ao bizarro e ao mórbido, a ponto de ter uma coleção de atiradores de flechas e uma lápide de uma menina como mesa de centro. E esse apelo o acompanhou durante toda a sua carreira, que com o tempo adquiriu um senso de humor muito característico. E isso com certeza fez parte da criação dos personagens tão sinistros e apáticos que vemos na família Addams. Nascida em Westerfield, na Nova Jersey, aos 17 anos se mudou para Nova York para estudar na Colgate University por 2 anos. Aos 19, foi estudar na Universidade da Pensilvânia, e ele foi tão relevante e importante nessa universidade que, posteriormente, o reitor da universidade decidiu nomear o Bloco de Belas Artes com o seu nome. Até hoje podemos ver o nome dele marcado na entrada do local. Depois, Charles voltou para Nova York para estudar na Grand Central School of Art em 1931. Em 6 de fevereiro de 1932, Charles fez seu primeiro trabalho na revista The New Yorker, trabalhando como cartunista recorrente até 1937, quando suas tirinhas se tornaram famosas com a família Addams. Foram sendo publicadas até 1988, quando Charles veio a falecer. Durante a Segunda Guerra Mundial, Charles trabalhou para o estúdio Kaufman Astoria, em Nova York, animando filmes para o exército dos Estados Unidos. Além disso, o cartunista se casou pela primeira vez em 1942, com a Barbara Jean Day aos 30 anos. O casamento, infelizmente, durou apenas 8 anos porque a Barbara queria muito adotar um filho e Charles não. Depois ele se casou com a Estelle Barbie, uma advogada que posteriormente ficou responsável por controlar legalmente a franquia A Família Addams na televisão e no cinema, depois de muito insistir ao marido. E novamente o casamento veio ao fim e Charles se casou uma terceira vez, em 1985, com a Marilyn Matthews, numa cerimônia sinistra dentro de um cemitério pet. Em 1988, ele veio a falecer de infarto enquanto estava estacionando o carro. Na época, ele foi socorrido às pressas e levado para o Hospital St. Clair, onde deu seu último respiro dia 29 de setembro de 88. Como vontade de Charles, não houve um funeral e sim uma vigília. Foi cremado e sepultado num cemitério de animais no terreno da sua casa. É curioso imaginar e pensar que talvez Charles tenha se casado e sido sepultado no mesmo local. Não há muitas informações detalhadas sobre o cemitério de animais onde eles casaram, deixando aí então em aberto essa possibilidade. Pelo pouco que percebemos da sua história, há muitas referências diretas à sua vida pessoal na família Addams. Então vou agora explicar um pouco como surgiram esses personagens e no que eles eram inspirados. A família Addams surgiu no ano de 1937, quando Charles estava publicando seus quadrinhos na revista periódica The New Yorker. Infelizmente, não temos registro da criação desses personagens muito antes, mas provavelmente os desenhos anteriores de Charles tendiam ao mesmo estilo estético e o tema mais macabro. É uma família fictícia de senso de humor irônico e mórbido, e uma versão satírica da ideal família americana que tanto se prezava na época. No começo, os personagens não tinham nomes. Os nomes surgiram apenas quando a ABC se interessou pelos quadrinhos e houve um consenso para a produção da primeira série televisiva da família Addams, que foi lançada entre 1964
e 1966. Foram criados, então, mais de 150 painéis de quadrinhos, sendo que mais da metade deles foram publicados na The New Yorker, durante o período de 37 a 88. É visível também que muitas dessas situações vivenciadas pelos personagens nos quadrinhos podem ter sido também vivenciadas pelo autor de alguma forma, sem contar a inspiração direta do sobrenome dos personagens com o sobrenome de Charles. Irônico porque os personagens, sendo dele, fazem parte da vida dele e, consequentemente, da família dele, como se fossem filhos que ele criou. Então eu achei bem fofo dar esse sobrenome. Talvez ele não tivesse essa intenção. Talvez pudesse ser apenas um nome prático. Pode ser que sim, mas depois que eu descobri isso eu achei bem interessante e fofinho ao mesmo tempo. Inicialmente, então, como eu já havia comentado, os personagens não tinham nomes e receberam nomes apenas quando chamaram a atenção do canal televisivo ABC e eles compraram o direito da série The Addams Family, lançada em 1964 nos Estados Unidos. Nessa época, Charles já estava casado com a Estelle e incentivou o autor a ceder os direitos dos personagens para o cinema e para a televisão. Inclusive, quando foram escolher o nome do Gomes, estavam em dúvida entre Repelli e Gomes, escolhendo, obviamente, a segunda opção. É curioso saber também que o Pugsley, ou o Feioso, como a gente chama aqui no Brasil, na verdade era para se chamar Pubert, mas que por causa de alguns tabus quanto ao nome, não foi escolhido na época. Mas no segundo filme da franquia, lá em 1998, esse nome foi reaproveitado para nomear o filho caçula de Gomes e Mortícia. Na época, os personagens foram criados independentemente, sem um fio condutor que associassem todos eles à mesma família. E a primeira a ser criada foi a nossa querida Mortícia Addams e posteriormente seu mordomo Tropeço. Na época, ela era apenas uma mulher rica com preferências estranhas e com um mordomo trabalhando para ela. Nada que pudesse representar que ela tivesse uma família ou algo parecido. Lembrando novamente que esses nomes foram criados muito depois. Os anos 30 foram muito famosos pelo surgimento do terror gótico, que tinha como características personagens macabros e monstruosos e narrativas que se inspiravam no terror. E com certeza vemos muita inspiração disso nos quadrinhos de Charles. Isso porque temos a Mortícia, uma personagem gótica com um mordomo um pouco monstruoso, morando numa casa bem tradicional gótica, revelando então a influência de filmes e histórias que faziam sucesso naquela época. Inclusive, a Mortícia foi claramente baseada na atriz Gloria Swanson, que em 1950 interpretou uma personagem que tinha um jeito similar à Mortícia, tornando ainda mais evidente essa inspiração. Se quiserem saber mais sobre arquiteturas góticas e influência dessas arquiteturas nos cinemas, coloca nos comentários para saber, porque é um tema que eu gosto muito e eu iria gostar bastante de falar sobre ele aqui com vocês. Depois deles, surgiu o personagem Gomes. Nunca ficou muito claro se eles eram realmente casados, mas Gomes era sempre representado como uma pessoa tranquila e familiar e ao mesmo tempo um pouco abobalhado, como aí um dos vários alívios cômicos que a franquia teria posteriormente. O Pugsley, ou Feioso, foi um dos personagens que surgiu apenas como um estudante com algumas vivências escolares sinistras e que só depois foi apresentado como filho da Mortícia com o Gomes. A Wednesday, ou Vandinha, é uma menina sim com prazeres mórbidos, mas ela é bem diferente das representações do cinema. Isso porque, além dela ter dessas preferências um tanto quanto duvidosas, ela tem sim um lado mais doce e afetivo, que foi simplesmente ignorado nos filmes e séries. Suponho que nessa nova adaptação tenhamos mais momentos que possam representar esses traços de personalidade dela que se perderam com o tempo. Tanto que nos quadrinhos temos vários momentos dela se divertindo e curtindo momentos com o seu pai, que parecia ter bastante proximidade com a menina. A vovó surgiu primeiramente como uma vizinha, uma velha senhora que criava poções para resolver a vida de todo mundo. Depois, ela começou a ter uma certa familiaridade com os outros personagens, até ser finalmente apresentada como a mãe do Gomes. Mas em muitos momentos ela aparecia também como mãe da Mortícia e como apenas uma conhecida mesmo. Como eu já comentei, os vínculos familiares não eram muito definidos. Isso também ocorreu com o tio Chico. Quando ele surgiu, parecia que ele era apenas o marido da vovó. Só depois tivemos
a separação disso, com ele recebendo outro papel relevante dentro da família. Inclusive, o tio Chico é um dos personagens mais importantes pro Charles, justamente porque ele era o típico personagem que poderia servir para qualquer tipo de caso sinistro e atitudes duvidosas. Ele não precisava seguir um roteiro que fizesse sentido. Ele apenas aparecia mesmo para chocar em alguma situação macabra. Inclusive, o tio Chico nem era considerado parte da família. Passou a ser integrante apenas depois do lançamento da série dos anos 60. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre a série, mas foi ela que consolidou e estruturou os personagens como conhecemos hoje. Muitas de suas personalidades, relações e parentescos foram apenas criados quando a série de 64 estava no ar. A It, ou Mãozinha, no entanto, não era uma mão. Ela era uma personagem que aparecia sempre da metade do corpo para cima, rastejando por aí, sempre presente em inúmeras situações. Em cantos de quadros, janelas, portas, como se ela soubesse de tudo o que acontecia na casa. Uma teoria que surge é: será que a Mãozinha, na verdade, seria uma filha da Morticia e do Gomes? Isso tornaria a situação ainda mais sinistra, porque a personagem vivia sendo tratada como bicho. É melhor imaginar que ela também serve apenas como um alívio cômico, e que Charles realmente não tinha uma definição da personagem naquela época. Mas como comentei, essas relações não eram muito claras, e dava sempre para subentender algo diferente. Então vamos falar um pouco desses personagens na teledramaturgia e nos cinemas, se consolidando então como personagens da cultura pop, conhecidos pelo mundo todo. Como já comentei, a primeira produção audiovisual com esses personagens foi durante 1964 e 1966, quando a ABC produziu a série The Family Addams. A série, no entanto, foi finalizada com 64 episódios e tem uma importância muito grande na história da família Addams. Isso porque foi apenas nesse momento que finalmente descobrimos as relações e a profundidade de cada personagem. Na série, acompanhamos histórias mais completas, com a presença de todos os personagens, já consolidados cada um na sua função e posição dentro da família. As histórias se tornaram mais complexas e com mais detalhes, e também, consequentemente, conquistou um público ainda maior. Pouco depois, os personagens apareceram em um episódio especial da Hanna-Barbera e também tentaram uma segunda série live action que não deu muito certo. Depois do fracasso em 1973, foi lançada uma série animada da franquia que contava com 16 episódios. E lá, nos anos 90, essa série seria recriada. Houve em 1977 Halloween com a nova família Addams, onde parte do elenco da série inicial também atuou nesse filme. E em 1991 veio a adaptação mais famosa dos personagens para o cinema, já depois do falecimento de Charles, chamada A Família Addams, com atores famosos da época como Angelica Houston no papel da Morticia e Christopher Lloyd no papel do tio Chico. E recebeu uma sequência em 1988 chamada O Retorno da Família Addams. Isso tudo já em paralelo com o lançamento de diversos jogos para o Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo e muitas outras plataformas. Depois do filme de 1988, tivemos um hiato de mais de 20 anos de produções audiovisuais, retornando aí então em 2019 com uma animação da Universal, que trouxe a família de volta, apresentando o clássico para as novas gerações. Nesse período já tínhamos Hotel Transilvânia fazendo sucesso mundo afora, e a aposta para uma animação da família foi tão bem recebida que recebeu uma continuação em 2021. E também um jogo multiplataforma com a estética e temática do filme, lançado ano passado, chamado A Família Addams, Mansão da Confusão. Então essa foi a origem desse clássico do terror gótico, que atinge todas as idades, com o seu humor mórbido e estilo único. E aí, gostaram? Me conte nos comentários. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais, que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha de segunda a quinta, às 8 horas da noite, não perca os horários. E se gostou, curta, comenta e compartilhe com os seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Eu sou Choco, este é o canal Pipoca e tchau!